Capítulo 10. Estavam na cama, prontos para dormir. Theo havia terminado de ler o texto no domingo, mas preferira não comentar nada. Esperaria que ela perguntasse sua opinião. Tinha notado que Clarice se abalava facilmente com o que pensavam ou diziam. Era uma novidade diante da armadura de autossuficiência que ela havia transmitido no início. Entre a verdade grosseira e a mentira elogiosa, ele escolheu o eufemismo. Gostei, mas vi problemas. Achei o argumento mal escrito. No roteiro, pude ver que você escreve bem e poderia ter feito um argumento melhor. Ela quis mais detalhes. Theo apontou problemas de continuidade, pequenas incongruências lógicas. Elogiou o tom gramático da cena da troca de pneus. E o que você achou do final? Ainda não escrevi, mas vai ser aquele mesmo. É tudo um sonho, certo? Não afirmo isso, mas é o que parece. Carol não morreu, e as malas de viagem sugerem que ela vai para algum lugar. O espectador deduz o resto. Gosto de finais abertos, ele disse, mas não sei se funciona neste caso. A questão não é o final aberto, e sim brincar com a linguagem. O cinema representa a realidade, mas não é a realidade. Quero passear pelas nuances, entende? Numa cena, o personagem morre. Na outra, descobrimos que nada daquilo aconteceu. Foi apenas um desejo, uma impressão. Ok, só não acho que funciona nas suas histórias. Você é muito racional. Tem um filme do Michael Haneke em que o personagem rebobina o próprio filme para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Ele controla a história. É foda. Tudo bem, você quer usar metalinguagem no filme. Vou escrever. Você vai concordar comigo, ela disse. Deu-lhe um beijo na bochecha e se enroscou sob a coberta. Boa noite. Ele sorriu, feliz que Clarice estivesse determinada a convencê-lo. O roteiro pouco importava. Na quarta-feira, antes mesmo de dar bom dia, Clarice pediu um cigarro. Theo descansava na poltrona, lendo Atlas de Anatomia Humana, de Sobota. A manhã estava feia, chuvosa, o clima perfeito para um dia de ócio no chalé. Ele havia deixado de fazer sua corrida diária e esperava o horário do café da manhã. Clarice pediu um cigarro mais uma vez. Aquele de ontem era o último, ele disse. Eu fico nervosa se não fumo. Vogue de menta. Tento conseguir para você quando for ao centro, minha ratinha. Voltou a atenção ao livro, pois não queria que ela se sentisse dona da situação. Tinha lido em uma pesquisa sobre relacionamentos. Mulheres não gostam de homens excessivamente disponíveis e submissos. Preferem os misteriosos e donos de si. Ele se controlava para não soar bajulador. Por que você me chama de ratinha? Ela perguntou, depois de alguns minutos. É só um apelido, por causa dos seus dentes. Meus dentes? Acho bonito, disse. Espero que não tenha problema. Não tem. Sabia que ela não se importaria. Teve vontade de fazer uma pergunta direta, mas preferiu a sutileza. Você já teve outros apelidos? Clarice fechou os olhos, como se fosse voltar a dormir. Ele esperava que ela explicasse o minha sonata nas mensagens do ex-namorado.
Era inevitável que acabassem falando de Breno. Estavam juntos havia mais de 2 semanas e o nome dele não tinha sido mencionado. No dia anterior, Theo havia ido ao centro. Falara por quase meia hora com Patrícia, que estava deprimida e ansiosa pelo resultado da necrópsia de Sansão. A ligação para Helena fora mais breve. Ela agradeceu a atenção, mas disse que queria falar com a filha na próxima vez. Theo se sentia pressionado. A insistência de Breno em reatar o namoro, o inconveniente tinha enviado mais 8 mensagens para o celular de Clarice. As mensagens de Laura. Não entendia se Clarice gostava de homens ou de mulheres, afinal, era tudo muito confuso. A cada dia, ela parecia mais à vontade com ele. Dizia bobagens, tecia comentários e contava ideias para roteiros. Ele gostava especialmente dos trejeitos expansivos dela, ao modo como prendia o cabelo em poucos segundos, do ar inabalável de superioridade e de sua risada característica, com a língua acariciando os dentes. Ainda assim, algo continuava a incomodá-lo. E esse incômodo fazia crescer nele a vontade de enfrentar certos assuntos. Chegou a preparar a pergunta de onde surgiu o apelido Sonata, mas sabia que a resposta não viria tão facilmente. Você já teve outros apelidos? Repetiu. Tive. Ela se levantou e lavou o rosto na pia. Quais apelidos? Me chamavam de Narizinho no jardim da infância. Também já fui Magali, porque adoro melancia. Acho que é só. O badalo do sino anunciou o início do café da manhã. Theo vestiu um casaco sem conseguir continuar a conversa. Disse que voltaria logo. Prendeu as algemas. Pediu que ela vestisse a mordaça. Pode escolher entre a com arreio e a estofada. Ela argumentou que não era necessário, que não gritaria. Estava presa à cama e não poderia fazer nada. Theo insistiu. Antes de vestir a mordaça e passar o cadeado no arreio, perguntou o que ela queria comer. Clarice não estava para simpatia. Quero cigarros. A chuva havia estiado, o que fez Theo não voltar ao chalé tão depressa. Caminhou pelas dependências do hotel, pois os banquinhos a céu aberto estavam todos molhados. Nos dias de mau humor de Clarice, ele evitava ficar por perto. Suspeitava de um quadro de bipolaridade mista. Era patológico. Ainda assim, estava satisfeito. Desde pequeno, sentia-se deslocado, um ser não natural, convivendo entre pessoas de riso frágil. Não havia nada, nenhuma busca intelectual, nenhum pensamento menos mesquinho. Tinha sido um choque perceber que a normalidade estava naquilo. Emocionar-se no Natal, telefonar aos velhos amigos no aniversário e mostrar aos vizinhos que seu filhote de 8 meses finalmente aprendeu a falar papai. Ele tinha repulsas dessas ideias moldadas em núcleos de novelas das 8. A adaptação havia sido difícil. A realidade não costuma fazer concessões. Então, quando já se julgava tão seguro de si, Clarice viera trazer algum sentido àquilo tudo, ou romper o sentido que ele mesmo havia criado. Ela o havia realocado no mundo. Theo continuava a desprezar a raça humana, mas ao menos agora era um desprezo desinteressado, quase piedoso. Finalmente sentia amor. Movido por essa gratidão,
Theo voltou ao centro de Teresópolis na quinta-feira. Comprou creme hidratante para os punhos de Clarice, irritados pelas algemas, e também absorventes, pois o ciclo dela havia começado. Telefonou para Patrícia, que apenas repetiu as lamúrias da conversa anterior. Estava tão envolvida na própria desgraça que não perguntou por Clarice. Ele também não fez questão de levantar o assunto, pois queria desligar o mais rápido possível. Ao ligar o celular de Clarice, flagrou mais 2 mensagens de Breno. A última, enviada poucas horas antes, tinha um tom engraçado de desespero. Quis excluir a mensagem, mas era tudo tão abusivo que ele precisou responder. No shopping, comeu sorvete de pistache. Seduzido por gargantilhas e anéis, entrou em uma joalheria. Queria levar um presente especial para Clarice. Na vitrine, havia gostado de um colar de pérolas. O preço fez com que ele se sentisse. O preço fez com que desistisse da compra. Pediu à vendedora que lhe mostrasse outras peças. É engraçado como uma ideia conduz a outra. Ele havia entrado na loja decidido a comprar algo significativo, porém singelo. Conforme a vendedora apresentava opções mais em conta, veio outra ideia. Vocês têm anel de noivado? Aconteceu. As cigarras estrilavam na escuridão. O cheiro da terra úmida entrava pelas janelas entreabertas e uma brisa assoprava as cortinas. Tão logo Clarice saiu do banho, perguntou pelos cigarros. Não tinha, ele mentiu. Encontrara o vogue de menta em uma padaria do centro. Havia comprado 2 maços, mas, na volta ao hotel, decidira fazer Clarice parar de fumar, sem que ela notasse. Cortaria o cigarro da rotina. Um processo gradual. No início, teria que inventar desculpas e suportar os desaforos da abstinência. Ao final, atingira o objetivo. Ela não reclamou, apenas sacudiu a cabeça. A irritação do dia anterior havia sido substituída por uma resignação melancólica. Theo propôs que fizesse um passeio a pé. A noite estava bonita, apesar do frio. Era 1 da manhã e os hóspedes estavam dormindo. Ela colocou um casaco sobre o vestido preto e envolveu um cachecol no pescoço. Saíram de mãos dadas. Passos lentos, desceram a encosta, serpenteando os limites do lago. Ela andava de cabeça baixa, mas não parecia triste, apenas distraída. Mas parecia se importar com o revólver que ele trazia na cintura. Sentaram-se num banquinho de metal. Durante o dia, as crianças se esparramavam ali, alimentando os gansos e escorregando do declive. Sob a luz branca do refletor, a sombra dos dois era projetada na superfície negra do lago. Respiraram ar fresco por alguns minutos. Clarice sorriu para ele e deitou a cabeça em seu ombro. Me desculpa pelo jeito que te tratei ontem, ela disse. Ando me sentindo estranha. Estranha? Achei que estaria péssima, mas me sinto inexplicavelmente bem. Theo não podia ver seu rosto, mas sabia como ela estava. Olhos fechados, lábios retesados, hesitantes. Conseguia adivinhar apenas pela entonação com que ela falava. É muito bom ouvir isso. Não faz sentido. Eu deveria estar com medo, não? Ela levantou a cabeça, as mãos ainda unidas às dele. Não sei por quê. Eu me sinto segura ao seu lado.
Sei que você não me faria mal. Durante esses dias, ele havia sido bastante razoável com ela. Quem nunca se apaixonou sem ser correspondido? Quem não gostaria de mostrar que poderia ser diferente, que a história de amor poderia dar certo? Ele apenas fazia o que todos já tinham desejado fazer. Havia criado para si a chance de estar próximo de Clarice, de deixar que ela o conhecesse melhor antes do não definitivo. Era ousado e corajoso. Agora colhia os frutos da empreitada. Mostrou as alianças a Clarice, ouro maciço reluzente na caixinha. Casa comigo? Ela levou as mãos à boca. Eu te amo, Clarice. Logo depois, ele se arrependeu de ter dito aquilo. Não é bom confessar a uma mulher que se está apaixonado por ela. Isso costuma espantá-las. Durante todo o tempo, ele mantivera o controle em relação a Clarice. Havia adotado um tom racional ou irônico. Agora, no entanto, tinha sido desconcertantemente sincero. A declaração subira à garganta, ansiosa por ser dita e repetida. Eu te amo. Por favor, pense bem. Ela estava sem reação. Theo entendia que aquele era um momento muito importante na vida de uma mulher. Eu aceito, ela disse finalmente. Delicada, aproximou o rosto e seus lábios se tocaram num beijo terno. Ele acariciou os cabelos dela e abraçou com força, sem que mais nada precisasse ser dito. Suas bocas se entendiam mudas. Voltaram ao chalé 1 hora depois. Ao passar pela porta, Theo ainda estava inebriado pela troca de carinhos. Girou a chave na fechadura e a devolveu ao bolso. Clarice havia entrado na frente, direto para o banheiro. Espera aí, ela disse. Retirava a maquiagem na pia. Os cabelos presos numa touca plástica. Ele ficou na cama, sentindo-se nervoso com o que viria. Tirou os sapatos e guardou o revólver na gaveta da cabeceira, ao seu lado. Achou inapropriado vestir o pijama. Aguardaria que Clarice tomasse a iniciativa de chamá-lo para perto dela. Ai, Theo, minha aliança, ela disse, num susto. Levantou o rosto ainda molhado. A água, a aliança caiu. Ele correu para o banheiro. Buscou a aliança no ralo da pia e se agachou para examinar o sifão. Virou-se, assustado pelo som dos passos. Clarice havia corrido para a porta e girava a maçaneta em desespero. Ele avançou na direção dela. Chega para lá, ela gritou, recostada à porta. Apontava o revólver para ele. Cadê a chave? Theo recuou. Na cabeceira, a gaveta jazia aberta. Não faz besteira, Clarice. Larga isso. Vou te matar, seu filho da puta. Se você não me der a chave, te mato. Ele estava decepcionado. Nunca poderia imaginar que dentro daquele 1,50 m caberiam tanto rancor e falsidade. Você precisa mesmo disso? Esses dias foram tão bons, Clarice. Falamos do seu roteiro, vimos filmes. Foi uma grande bosta. Não preciso dos seus conselhos pro meu roteiro. Você é nojento. Me dá a porra da chave. Ela tinha os olhos bem arregalados. As pernas estavam levemente curvadas. As mãos tremiam. A touca plástica concedia-lhe um ar macabro. Havia ódio em seu rosto. Medo também. Não vou te dar a chave, Clarice. Mais um passo eu atiro. Se afasta. Chega pra lá. Anda. Você não pode estar falando sério. Tivemos momentos tão bonitos.
Já disse que não vou dar a chave. Se quiser, atire em mim. Vou atirar, seu filho da puta. O indicador no gatilho recuava temeroso. Mesmo com o revólver, ela parecia afugentada. É sua última chance. Atire em mim. Se é isso o que mereço depois de tudo isso, não me obrigue a... É só uma fase, Clarice. Vai passar, ele disse. Estendeu as mãos para ela. Cala a boca! Se afasta! Preciso que confie em mim. Não confio! Eu nunca machucaria você. Foda-se! Eu quero a chave. Quero ir embora daqui. Quero ir para minha casa. Ele sorriu para ela. Não é assim que funcionam as coisas. Me dá a chave ou vou atirar na sua cara. Você nem teria coragem de fazer isso. Theo se aproximou. Passos calculados, mãos levantadas. Clarice puxou o gatilho. 1, 2, 3, 4, 5 vezes puxou o gatilho. O tambor executou um giro completo, indiferente. Theo avançou e bateu nas mãos dela. Sentia um misto de angústia e raiva. Esbofeteou Clarice. Eu disse que nunca te faria mal? Pensou mesmo que eu andaria com a arma carregada? Deu outro tapa nela. Clarice caiu na cama. Escondeu-se sob a coberta. Fechou os olhos. Uma mancha roxa surgia na altura da boca. Theo pensou em sedá-la outra vez. Era o que ela merecia. Chegou a pegar a seringa, mas desistiu. Buscou os separadores de pernas e braços na Samsonite. Clarice gemia, suplicava perdão. Ele vestiu a mordaça nela. Não tinha mais nada a dizer. Puxou-a pelos cabelos e prendeu seus membros às extremidades do aparelho. Fechou cadeados, apertou fivelas, destacou velcros, arrastou a estrutura até o chão frio do banheiro, deixou a luz acesa. Clarice passaria a noite ali, crucificada, pensando na merda que tinha feito.